Alô, amigos! Canal Tricolaço por aqui para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Um mês, hein? Sem falarmos. Exatamente um mês. Na última vez que falamos, eu estava até com a boca torta. Fiz um vídeo de 3 minutos, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. O São Paulo tinha tomado um baile do Vasco. E aí entramos nas férias, quando tivemos a Copa do Mundo de Clubes. Hoje voltou tudo, voltou o Campeonato Brasileiro e voltou o sofrimento. Depois de Flamengo 2, São Paulo 0. Estamos aqui para analisar e para dizer que tem muita coisa para melhorar ainda. Mas o jogo de hoje serve para uma coisa que nós dizíamos aqui na época em que havia toda aquela turbulência em torno do nome do Luiz Zubeldia e as bobagens que a gente lia por aí. De tudo que se fazia de crítica ao trabalho do Zubeldia, a única coisa que eu sempre peguei no pé da torcida era quando o argumento usado por alguns era de que o time do São Paulo era muito bom. Alguns diziam, inclusive, esse é o melhor São Paulo dos últimos anos. Gente, não é. E jogos como o de hoje provam isso. Não é. O São Paulo foi um time do interior contra o Flamengo durante boa parte do primeiro tempo, para não dizer o primeiro tempo inteiro. Time do interior usando aquele exemplo de quando um grande na capital está jogando contra um time do interior pelo campeonato estadual, especialmente aqui em São Paulo, né? O São Paulo foi o pequeno. O São Paulo foi o time do interior, o time com medo, o time cauteloso, o time que se guardou demais para não ser atropelado pelo Flamengo. E o São Paulo foi amassado pelo Flamengo em termos de desempenho na partida. Foi um time até corajoso, foi um time dedicado na marcação, mas foi um time pequeno. Foi um time pequeno. Então o São Paulo optou por se defender. A própria formação, a escalação foi feita assim, 3-6-1, na minha visão, com a escolha errada do André Silva, para ficar como centroavante lá na frente sozinho, um jogador com pouca velocidade, que tem um cabeceio ruim e que tem dificuldade em ganhar na disputa de dois, escolhido para ser o cara da definição. Então o São Paulo enfrentou uma equipe que naturalmente se posta para cima do seu time e aí ficou no seu campo de defesa. O mérito se defendeu bem, muito bem. Apesar do resultado final, o São Paulo foi muito pressionado no segundo tempo e os zagueiros funcionaram, a linha com praticamente 6 jogadores, porque os 2 alas voltavam, mais o volante, funcionou e o Rafael jogou bem. E resistiu enquanto pôde. Então, durante o primeiro tempo, foi a parte positiva do São Paulo. Outra coisa que eu gostei foi da proposta. Eu gosto do time que sai tocando a bola, e acho que o futebol se constrói desde o goleiro até você chegar no campo de ataque. Então, a tentativa desse modelo de jogo, para mim, também foi boa. O problema é, a execução foi ruim porque a proposta desse tipo desse modelo de jogo é você atravessar o campo fazendo isso. O São Paulo não tinha velocidade e não passou do meio de campo. Então a proposta foi boa, mas a execução foi ruim. Foram as duas coisas boas do primeiro tempo, onde o São Paulo praticamente só se defendeu. Depois, no segundo tempo, até voltou melhor, não melhor que o Flamengo, voltou melhor que o próprio São Paulo no primeiro tempo. Um time mais propenso a jogar no campo de ataque, a procurar atalhos para chegar até a defesa do Flamengo. Conseguiu isso em alguns momentos da partida. Depois de 10 minutos, o Crespo tirou o Marcos Antônio, colocou o Ferreira. Aliás, não, isso foi depois do gol, né? O São Paulo foi postado mais à frente. Vou falar do Ferreira já já. Só que depois começou a ser pressionado de novo pelo Flamengo, terrivelmente. Né? Pressionado com muita força, com mais intensidade até do que no primeiro tempo. Se defendeu muito bem enquanto pôde, mas aí uma hora você não aguenta. Uma hora esgarça, uma hora o jogador tira da cartola, e acho que o Luiz Araújo tirou esse coelho da cartola, que foi achar uma posição para bater forte, pelo alto, onde ninguém alcançaria, no ângulo do goleiro. Um golaço do Flamengo, do único jeito que ele poderia sair, ou era assim, ou era driblando todo mundo. O Luiz Araújo optou por isso, fez o gol. E aí, aquilo que era uma tentativa do São Paulo de chegar até o campo de ataque passou a ser uma obrigação.
e aí o Crespo tirou o Marcos Antônio para colocar o Ferreira, que num primeiro momento funcionou só para aumentar um pouco a agressividade, mas tecnicamente não. Mas com o passar do tempo, o São Paulo foi melhorando um pouco, se tornando mais presente no campo de ataque e conseguindo até entrar na área em alguns momentos, mas aí fica claro que o time não é esse time, porque depois disso entra mais gente de frente e mesmo assim o São Paulo não consegue chegar dentro da defesa do Flamengo do jeito que tem que entrar. Não consegue chegar para definir de vez. Entra o Rian Francisco, o São Paulo ganha até um pouco mais de volume de jogo, mas não consegue resolver. Ainda tem muita dificuldade, tem pouca mobilidade e a velocidade é ainda um atributo falho desse time do São Paulo. Ele vai precisar treinar um pouco mais disso. O que a gente pode observar? É o primeiro jogo do Hernan Crespo, então tem que se dar o devido desconto. Tem que ter paciência, porque a forma dele de botar o time para jogar é diferente. E porque não adianta você cobrar a perfeição no primeiro jogo. Agora, qual é o problema do trabalho do Crespo começar agora? Começa com o campeonato andando e na parte de baixo da tabela, e o Internacional ganhou o jogo dele e já passou o São Paulo. Então o São Paulo já não é mais 14º, é 15º. E pode ser ultrapassado ainda na rodada, pode terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento. Não será culpa do Crespo, mas o problema é que o intervalo para resolver as coisas vai ficar cada vez menor. Então, ao mesmo tempo que tem que ter paciência, tem que pedir agilidade. E essa agilidade precisa vir provavelmente já na quarta-feira. E olha que o São Paulo vai enfrentar um adversário difícil, que na tabela do campeonato está bem, apesar de eu achar que é uma colocação mentirosa do Red Bull Bragantino. Não tem time para estar ali. Tem um baita trabalho do seu técnico, né? O Seabra, que era o técnico do Cruzeiro do ano passado. Baita trabalho. Técnico, inclusive, que eu pensaria para o futuro. Mas, pelo time que tem, é irreal estar ali. Só que o jogo é lá em Bragança Paulista, ainda dependendo de ajustes. A gente sabe que o time do Crespo original teria o Luciano, que é o melhor finalizador do São Paulo, e ele mesmo disse isso, né, na entrevista semana passada. Ele deve voltar para saber quem é que vai sair. E se a gente observar a escalação de hoje, o Oscar foi jogar onde o Luciano jogaria com o Crespo. Ao mesmo tempo, pelo que o André Silva jogou hoje, ele não pode ser o centroavante titular do próximo jogo do São Paulo. Ele está devendo demais, ele ainda é muito fraco tecnicamente até. Precisa oferecer um pouco mais de mobilidade e força. Então, eu não sei se o Crespo vai insistir com ele. E aí, ao não insistir, ele vai fazer do Luciano um centroavante mantendo o Oscar, ou vai trazer o Luciano para trás, mantendo o Oscar, colocando mais um ali na frente e tirando um dos jogadores do meio que ele colocou hoje. Porque o São Paulo jogou com 3 volantes. Né? Era claramente uma postura cautelosa e mesmo assim perdeu de 2-0. São coisas para as quais a gente vai ter que ter paciência. Não adianta ficar aqui girando a lâmpada. Só que a torcida precisa ter a convicção de que esse time não é o melhor São Paulo dos últimos tempos. É um São Paulo frágil e que pode se tornar mais frágil porque vai perder opções e porque os jogadores principais ainda não voltaram. O Oscar voltou, mas o Lucas não consegue voltar. Ninguém fala por quê, porque quando ele saiu, diziam que era algo simples de resolver, que bastaria passar algumas semanas. Entramos na folga da Copa do Mundo, o Lucas não voltou, terminou a folga e o Lucas não voltou. Isso precisa ser esclarecido já. A gente precisa saber, o torcedor de São Paulo precisa saber por que o Lucas ainda não voltou. Do jogo de hoje, até quando aguentou, o Rafael foi bem, mas não dá para fazer tudo. No final bateu roupa, o São Paulo tomou o segundo. Ainda assim dá para deixá-lo com uma nota 7, por causa de pelo menos 3 boas defesas que ele fez ao longo da partida, quando o Flamengo pressionava muito. O Arboleda fez uma grande partida na defesa, não dá para ser mágico, não conseguiu evitar que o São Paulo tomasse 2 gols, mas evitou que o São Paulo talvez tivesse tomado 4 ou 5. Nota 7,5 para ele. Alan Franco, boa partida, precisa mesmo renovar, jogador importante para a equipe. Rende mais se ficar do lado esquerdo, mas rendeu bem hoje também, 7,5 para ele. O Sabino, que costuma ser um zagueiro muito firme, hoje teve alguns bons momentos, mas foi o mais fraco dos 3, nota 6,5. Cedric Soares, partida muito fraca, hein? De novo é um jogador que se dedica bastante,
que leva o jogo muito a sério, mas hoje, tecnicamente, foi muito mal, nota 5. O Marcos Antônio voltou e voltou bem, mas sozinho não resolve os problemas do meio de campo do São Paulo e não é um meio armador. Contribui como pode, tentou, foi bem no geral, mas não resolveu para o time. Ainda assim, individualmente fica com uma nota 7,5. O Alisson, para mim, discreto, não sei se a formação o deixou assim, se o São Paulo ser muito cauteloso o fez ficar muito preso atrás, mas a nota para ele hoje é nota 7. Pablo Maia, o pior dos três, mas melhor do que nos últimos jogos que fez com a equipe, estava errando demais, ele estava mais sério, mais compenetrado, mas tecnicamente um pouco abaixo, fica com uma nota 6,5. Enzo Dias, partida razoável, ajudou menos do que ajudava no ataque, ajudou na defesa no momento em que o São Paulo foi bem, como um time de defesa, ele era um dos que estava contribuindo bem para que isso funcionasse, leva uma nota 7. E o nosso glorioso André Silva, e o Oscar agora, né? Tem o Oscar que a gente não falou, ainda é um Oscar abaixo. O Oscar é um cara que quando se transferiu para a Ásia ainda estava no seu auge. Foi um jogador muito grande quando estava na Europa. Só que ele ficou 9 anos na China. E a China, além de diminuir o sarrafo, o cara estava lá com sombra e água fresca ganhando muito dinheiro. E quando ele volta para cá, ele já não está nesse auge. E em alguns momentos ele não apresenta nem o lampejo. E hoje foi um desses jogos. Nota 6,5 para o Oscar. Tem técnica, tem qualidade, mas não fez diferença para a equipe. André Silva muito fraco, nota 4,5. Rian Francisco entrou, para mim, melhor que ele, mas com pouco tempo para mostrar. Fica com nota 5,5. Ferreira entrou e merece elogio pelo esforço, mas abaixo tecnicamente do que já foi. E fez uma jogada que eu odiei. Quando ele entrou na área, podia jogar para trás para alguém chegar chutando, ele preferiu se jogar, reclamar com o árbitro que teria sido pênalti, que não foi nem falta, e talvez se tivesse dado um passo a mais dentro da área, conseguiria rolar para trás para alguém chegar batendo e empatando a partida. Lamentável a postura dele. Primeiro jogo do Crespo, a gente tem que aguardar os próximos para falar. Enfim, não está fácil e tem muita coisa para melhorar. O problema precisa melhorar rápido. Valeu, gente!